Alexandre de Moraes tira aqui o sigilo das investigações sobre a ABIN paralela. Olha essa informação importante que acaba de ser publicada. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, tirou o sigilo da operação da Polícia Federal deflagrada hoje para apurar os desvios da ABIN. A gente trouxe mais cedo essa apuração da Polícia Federal, tem a ver com o gabinete do ódio que atuou durante todo o governo Bolsonaro, e Alexandre de Moraes disse não ver mais necessidade de manter o caso em sigilo. O que disse a decisão de Alexandre de Moraes, abre aspas, no caso dos autos, embora a necessidade de cumprimento das numerosas diligências determinadas exigisse, a princípio, a imposição de sigilo à totalidade dos autos, é certo que, diante da realização das diligências pela Polícia Federal, não há necessidade de manutenção da total restrição de publicidade, fecha aspas, foi a decisão de Alexandre de Moraes. Então cai o sigilo das investigações sobre a ABIN paralela. E aí, Josias? Acho muito adequada a decisão, Fabiola. A gente tem dito aqui que é preciso dar transparência máxima a essas investigações da Polícia Federal, aos indiciamentos. Ainda outro dia, o ministro Alexandre de Moraes já havia levantado o sigilo do inquérito sobre o desvio das joias do patrimônio da presidência, e dizíamos nós, Fabiola, que era essencial que também a Procuradoria-Geral da República decidisse sobre a conveniência de oferecer ou não denúncia contra o Bolsonaro junto ao Supremo Tribunal Federal, porque há uma hesitação da Procuradoria diante dos dados, se faz agora a denúncia, se adia essa denúncia para depois das eleições, e acho que essa transparência e as decisões decorrentes da transparência, elas precisam ser levadas às últimas consequências. Tudo precisa ser colocado em pratos muito asseados, porque nós estamos vivendo um período eleitoral. Então, o argumento é justamente o oposto do que alguns integrantes da Procuradoria-Geral da República levantam. Não vamos conturbar a eleição. Não é conturbação nenhuma a verdade. A verdade é apenas um elemento a mais que pode levar ou pode contribuir na formação da opinião do eleitor, né? Então, faz muito bem o ministro Alexandre de Moraes em levantar sigilos. O que se critica em relação a ele é o excesso de sigilo. Inclusive, há processos que estão correndo aí em segredo há mais de 4 anos. Então, é preciso colocar tudo em pratos bem asseados. E aqui, quer me parecer que o ministro, ao levantar o sigilo, ele está como que informando que não enxerga mais riscos às investigações. Então, quando não há risco, o correto mesmo, Fabiola, é dar publicidade aos achados da Polícia Federal. A sociedade brasileira tem o direito de saber o que aconteceu nos subterrâneos da presidência do Jair Bolsonaro. Essas decisões do Alexandre de Moraes, o Sakamoto, elas acabam trazendo essa discussão, né? Porque falam, tá vendo, isso é perseguição, eles querem trazer os detalhes, porque há muitos detalhes. Imagina, agora a gente vai ter, será que vai vir aquela lista das pessoas monitoradas? Porque era o que todo mundo queria saber, não é, o Sakamoto? A lista de pessoas que foram monitoradas por esse gabinete do ódio que atuou durante a gestão Bolsonaro. A queda desse sigilo, será que vai trazer tudo isso para o público? A gente espera, Fabiola, porque a lista, a demanda da lista já tinha sido feita por entidades da sociedade civil, por parlamentares, né, e tinha sido negada, né, inclusive tanto pela Procuradoria-Geral da República quanto pelo Supremo Tribunal Federal, sob justificativa de não atrapalhar as investigações em curso. Só que pô, os brasileiros têm direito a saber. E aquilo que eu repito, aquilo que eu já tinha comentado, né? A surpresa, e eu acho até o seguinte, algumas pessoas imaginam que são monitoradas e que vão estar na lista, né? Ou seja, aqueles que serão vistos como adversários ou inimigos por Jair Bolsonaro não vão achar muito chocante de estar lá.
Chocante vai ser na lista se começarem a brotar os nomes, assim como aconteceu no nome do general Augusto Heleno, se começarem a brotar ou do Gustavo Gaia, hoje deputado federal, né, ou do auxiliar de Bia Kicis, né, também uma pessoa da base bolsonarista, fiel, se começarem a brotar outros nomes de pessoas que se consideram aliadas de Jair Bolsonaro, mas aparecem como investigadas, monitoradas, espionadas pelo governo Bolsonaro. É claro que todo mundo que atua com bolsonarismo sabe com quem está lidando e não vai ser 100%, não vai ser inocente, né, de achar que o ex-presidente não pode ter feito coisas contra eles, não pode ter a paranoia, conhecida paranoia do ex-presidente, não pode ter gerado situações como essa. Mas isso é uma coisa que gera um chanfro, que gera uma rachadura nas relações que são estabelecidas, inclusive para formalização de aliança política. É claro que uma aliança política que todo mundo vai sair ganhando para a eleição municipal não vai se desfazer por conta disso, mas o nível de confiança diminui. Então você pode até continuar sorrindo de frente das câmeras, dizendo que não tem problema nenhum. Por baixo, pelos corredores, né, o pessoal vai falar: não confio em Bolsonaro, não confio em Jair. Agora, a gente vai até discutir um dos casos que estão brotando, e vai acontecer muitos casos semelhantes como esse, é o próprio caso em que Alexandre Ramagem e Jair Bolsonaro aparecem confabulando de como atrapalhar as investigações contra Flávio Bolsonaro. Isso aí vai pipocar coisas semelhantes com bastante força à medida que esses processos, esses inquéritos forem sendo levantados do sigilo, mostrando o quanto o Estado brasileiro estava sequestrado por parte dos interesses pessoais de Bolsonaro. O Estado brasileiro serve para colocar em prática um plano de governo, um projeto de país, e é claro que a pessoa que está no governo e no país tem uma opinião sobre isso, que vai colocar em prática. A outra coisa é colocar em marcha todo um país e suas instituições para proteger, né, os nobres pescoços, né, do presidente e de sua família. A gente tem aqui a decisão do Alexandre de Moraes, que a gente acabou de receber. A gente ainda não tem a liberação aí do que ele tirou o sigilo, para que a gente possa também trazer a você as informações, mas logo, logo isso vai cair. Aqui a decisão do Alexandre de Moraes, nos termos do inciso 9º do artigo 93 da Constituição. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos seus advogados. E aí ele conclui aqui, no caso dos autos, embora a necessidade de cumprimento das numerosas diligências determinadas exigisse, a princípio, a imposição de sigilo à totalidade dos autos, é certo que, diante da realização das diligências da Polícia Federal, não há necessidade de manutenção da total restrição de publicidade. E aí ele traz aí decisões de César Peluso e Celso de Mello. Diante do exposto, torno pública a decisão proferida em 9 de julho de 2024, bem como a representação policial e o parecer da Procuradoria-Geral da República. Cumpra-se, assina Alexandre de Moraes. Professor Walter Mairovich de volta aqui no nosso All News. Estamos trazendo essa informação que acaba de sair. Alexandre de Moraes retira o sigilo da operação sobre a BIM paralela, que falamos mais cedo, sobre esse gabinete do ódio que atuava durante o governo Bolsonaro. E agora todas essas informações vão vir à tona. Tá certo, Alexandre de Moraes, de tirar esse sigilo, professor Mairovich? Qual o impacto da retirada desse sigilo? Olha, o sigilo só é imposto em razão da necessidade da investigação, porque a regra é a publicidade. Às vezes, numa investigação, não se pode abrir, por quê? Porque a pessoa A, ou B ou C pode destruir os bens, destruir provas, pode fugir. Então, a necessidade de se dar sigilo à investigação. Mas quando não há mais a necessidade, volta-se à regra da publicidade. E foi exatamente isso que o ministro Alexandre de Moraes acaba de fazer
motivadamente. Ele diz que não há mais razão, não há mais motivo, não há mais necessidade para que isto permaneça sigiloso. E é público por quê? Porque numa democracia, como o próprio nome diz, demos, populo e kratos, poder, o poder é do povo, o povo precisa ser informado. Isso tudo precisa se dar, a isso tudo se dar publicidade. É assim que funciona nas democracias, Fabio. Falando em democracia, vamos então à publicidade. A gente já está com o documento aqui. Não tive tempo ainda de ler, são muitas páginas, são 84 páginas, mas a gente abriu aqui, a nossa produção tá lendo rapidamente enquanto a gente está ao vivo também, nos ajudando. Na página 33 do documento já há aqui o nome das pessoas que eram... o nome das pessoas que eram monitoradas nos arquivos até o momento analisados foram as seguintes autoridades que foram monitoradas por esse gabinete do ódio. No Poder Judiciário, os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. No Poder Legislativo, o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, então presidente da Câmara dos Deputados, além deles, Kim Kataguiri, Joyce Hasselmann, Alessandro Vieira, Omar Aziz, Renan Calheiros, Randolph Rodrigues. No Poder Executivo, o ex-governador de São Paulo, João Dória, na lista das pessoas monitoradas, além de outros servidores do governo do estado de São Paulo. Jornalistas que foram monitorados pelo gabinete do ódio e usados ali na BIM paralela, né? Nesse monitoramento da BIM paralela. As jornalistas Mônica Bergamo, Vera Magalhães, Luísa Alves Bandeira e Pedro César Batista. Olha só, Josias, a lista vai aparecendo dos nomes de pessoas que foram monitoradas por esse grupo. E vemos aí, ó, Mônica Bergamo, Vera Magalhães e os ministros Alexandre de Moraes e também Barroso nessa lista. Um vexame isso, né, Fabiola, saber que a engrenagem de inteligência da República foi utilizada para espionar personagens que o Bolsonaro julgou que mereciam ser bisbilhotados, né? E aí ele inclui aqueles que ele enxergava como inimigos, e inclui também pseudo-aliados que ele precisava testar a lealdade, né? Saber com quem estava se reunindo. Então aparece o Arthur Lira, que é um proto-aliado do Bolsonaro, manteve na gaveta mais de 140 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro, alguns deles até muito bem fundamentados, né? E o Rodrigo Maia já se sabia, né? já havia sido divulgado. O Kim Kataguiri, porque eles tinham ali uma obsessão pelo movimento jovem que o Kim Kataguiri representava, né? E a Joyce, que era uma ex-aliada que virou inimiga, né, para eles, e a turma da CPI da Covid, né? Esses foram monitorados por razões óbvias, né? Estavam submetendo o Bolsonaro ao vexame de expor numa vitrine nacional o negacionismo, o resultado do negacionismo sanitário do Bolsonaro, que produziu mais de 700 mil mortes no Brasil. Então foram monitorados ali ninguém menos que o presidente da comissão, o relator da comissão, o Omar Aziz, presidente, Renan Calheiros, relator, o Alessandro Vieira, que tinha um ex-delegado senador que foi delegado civil no Sergipe e tinha um modo muito peculiar de inquirir as pessoas e arrancava coisas muito relevantes durante a CPI, e o Randolph Rodrigues, que é um opositor de monstruário do Bolsonaro, né? E jornalistas, né, Fabíola? A nossa amiga Mônica Bergamo, monitorada. Hoje a Mônica, você vê como esse trabalho não faz o menor nexo, né? A Mônica tem uma obsessão por ouvir o outro lado do Bolsonaro. Entrevista ao Bolsonaro, manda mensagens ao Bolsonaro, sempre oferecendo a ele a oportunidade de dar a sua versão sobre os fatos, sempre que ele é apresentado
em cenas constrangedoras, né? E estava lá a Mônica sob monitoramento, a Vera Magalhães, que também era chegou a ser ofendida pelo Bolsonaro num debate, foi tratada de forma hostil pelo Bolsonaro num debate durante a eleição presidencial, né? Então, é muito triste, Fabíola, saber que a República Brasileira foi submetida a um período de tamanha desqualificação. Os 4 anos da presidência de Bolsonaro mergulharam o Brasil numa sarjeta que o país imaginava que não experimentaria mais, né? E tivemos aí esse aspecto ditatorial da utilização de um sistema de inteligência que devia ser usado para prover o presidente de informações para que ele tomasse as suas altas decisões. Estava esse serviço de inteligência submetido a esta visão ditatorial do Bolsonaro, que devolveu a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, ao submundo da época do regime militar, quando esse serviço atendia pelo nome de Serviço Nacional de Informações e bisbilhotava a vida de brasileiros sem autorização judicial, sem legitimidade, sem motivação plausível, Fabíola. Aliás, tem o caso da rachadinha, que também já aparece nesse relatório e que traz aí informações a respeito das investigações e como isso foi utilizado para proteger o senador Flávio Bolsonaro. Segundo aqui as informações que a gente já consegue encontrar nesse relatório, diz que, igualmente em relação às investigações relacionadas ao senador Flávio Bolsonaro, a autoridade policial trouxe informações a respeito do uso da estrutura da ABIN para o monitoramento dos auditores da Receita Federal do Brasil responsáveis pelo relatório de inteligência fiscal que deu origem às investigações que apurava o desvio de parte dos salários dos funcionários da Alerj, que é o caso das rachadinhas, com o objetivo, inclusive, de encontrar podres, é o que eles colocam aqui no relatório, sobre os mencionados auditores. Então está aqui nesse relatório que a ABIN paralela foi utilizada justamente para proteger um dos filhos do Bolsonaro. Isso já tinha aparecido